Muitos não sabem, mas eu sou nordestino. Vim para São Paulo com 4 anos de idade, então eu não tenho tanto sotaque. Embora apareça em alguns momentos. Acho que o sotaque aparece um pouquinho. Eu sou filho de uma dona de casa e de um caminhoneiro que vieram para São Paulo, né, tentar uma vida melhor. E sou muito orgulhoso por isso. Hoje meu pai, ele é autônomo, ele tem um caminhão próprio. E minha mãe continua sendo dona de casa. Eu sou o primeiro deste núcleo familiar a concluir a faculdade, concluir a escola, concluir a faculdade. Eles não tiveram essa oportunidade. E para mim é muito importante saber que ser aprendiz veio para me dar uma oportunidade para minha família também. Então eu sempre busquei, de alguma forma, a independência. E eu acho que como adolescente a gente sempre busca isso em algum momento, né? Então eu sempre estudei muito, me desenvolvi, busquei conhecimento. E nisso apareceu a oportunidade de fazer um curso de auxiliar administrativo numa instituição de forma gratuita, que ficava na 9 de Julho, eu morava no Grajaú. Então, né, era um caminho ali. Eu fiz auxiliar administrativo e no final eu tinha que fazer uma espécie de estágio. Então durou 2, 3 meses ali de estágio que eu tinha que fazer e eu consegui esse estágio perto da minha casa, que era 5 minutos andando da minha casa e numa papelaria, onde eu ganhava R$45 a cada 15 dias. E que depois de 2 recebimentos eu consegui comprar uma calça jeans. Eu lembro disso, assim. Mais ou menos em abril, a instituição me chamou para um processo seletivo de aprendiz para, na época, a Local Web, né? Então eu acabei conseguindo entrar, né? Fiz o processo seletivo e entrei. Éramos em 8 aprendizes, sendo 7 meninas e eu. Muito interessante porque até hoje, em todas as etapas, assim, grupos e processos que eu tô dentro aqui do grupo, até o meu próprio time, sempre a maioria é mulher. Para mim foi muito importante ter conseguido isso. Eu sou um garoto muito tímido, eu sou uma pessoa muito tímida. E naquela época, principalmente, quando você é adolescente, está se entendendo, tá querendo se entender também quem é você no mercado profissional, o que você pode fazer, quais são as suas possibilidades, a timidez fala muito alto. Então, poder estar em uma empresa e poder estar num cargo em que você precisaria falar com pessoas, lidar com o público, para mim era um desafio muito grande, mas era algo que eu estava determinado. Eu queria bastante aquilo. Voltando para casa, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e para meu pai. E no telefone, a gente começou a chorar. E eu tenho essa memória, assim, sabe? Adolescente tem uma coisa muito de rebelde às vezes, né, com o pai, mas ali foi um momento muito nosso, para mim foi muito importante. E eu tenho muito gravado isso na minha memória. Bom, o principal marco na minha carreira, eu acho que foram vários. Primeiro, as notícias da efetivação como aprendiz, né? E depois a efetivação de fato como aprendiz para analista. Mas assim, eu tenho mais de 15 anos de casa, então eu tenho muitos marcos, mas eu acho que o principal para mim foi quando eu saí de analista para liderança. Eu sempre estudei e eu sempre quis muito a liderança. Desenvolver pessoas, ajudar, liderar projetos também de forma indireta, às vezes direta. Para mim esses foi o principal marco, até de aprendizagem para mim também. Eu sempre busquei muita orientação da minha liderança e eu sempre deixei claro o que eu queria. E que não necessariamente poderia ser aqui, mas que o tempo inteiro eu fui treinado para ser líder, né? Para conseguir desempenhar bem esse papel, que também é lidar com pessoas e que é complexo também, e que eu estudo muito sobre isso, estudo muito sobre muitas coisas. Então eu acho que o principal marco para mim é ter me tornado líder. Eu também tive pessoas muito boas que me ajudavam, pares muito bons. E todo mundo sabia que eu, por ser aprendiz, não tinha conhecimento sobre muita coisa, eu estava aprendendo de fato. Então lidar com a minha timidez, com a minha fala, para eu me posicionar e para que eu pudesse, né, estar ali, além da minha determinação, também foi muito importante o apoio, né, a rede de apoio que estava em volta, ali me apoiando, me ajudando e tudo mais. Eu tenho muito orgulho de ter sido jovem aprendiz, e é de verdade, assim. E eu fico muito orgulhoso e muito feliz, assim, quando eu vejo outros jovens aprendizes. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que tá, sabe? Como é que tá sendo o desenvolvimento. Eu já tive daquele lado, né? Eu já fui aprendiz, já estive naquele momento. E pra minha carreira, para alguém que estava começando, para alguém que não tinha rumo, que estava tentando se entender,
tentando ver quais eram as oportunidades e que sabemos que não é muito fácil. Cada vez mais é difícil para alguém que não tem experiência ter oportunidade. Ser Jovem Aprendiz para mim fez e faz ainda toda a diferença. Eu olho com muito bons olhos a existência desse programa. Para uma família que buscava o seu ganha-pão todos os dias e ter mais alguém que também contribuir em casa, obviamente faz muita diferença. E eu sempre olhei para o meu futuro, o que eu poderia agregar para mim e para minha família, para o meu futuro. Então acho que o aprendiz é isso. Tenho muito orgulho de ter dado o primeiro passo como aprendiz. O conselho para quem está começando: ouvir bem a liderança, porque de fato você está no momento, como a própria palavra diz, né? Você está sendo aprendiz, está aprendendo. Então ouça bem a liderança, seja em questões positivas, negativas, é importante você reconhecer, mas também busque mais de uma pessoa para se inspirar. Eu tenho muitas inspirações ao longo da minha trajetória. Até hoje eu olho para as pessoas e falo: isso aqui é muito positivo, isso aqui me inspira, vou correr atrás para que eu também possa chegar nesse nível. E converse abertamente também sobre suas vontades, seus desejos, quais os caminhos que você quer seguir. Eu acho que ter tido uma rede de apoio muito importante como aprendiz, e todo mundo entende, né? Quando você fala, fulano é aprendiz, todo mundo já entende que aquela pessoa está num processo ainda de conhecimento. Isso faz total diferença, não só da liderança para o aprendiz, mas também dos pares também. E faz total diferença para o futuro daquela pessoa. Eu acredito muito nisso. O processo de aprendiz, o processo de aprendizagem ali, ele vai ditar muito o caminho que essa pessoa vai seguir depois. Mesmo que ela não queira seguir na carreira financeira, na carreira de TI, mas vai ditar muito os próximos passos que ela vai dar. E é muito importante essa base mesmo.